Galerinha do segundo ano, joia? Galerinha, eu mandei para vocês a lista de resolução desde a parte da lista 2 até a parte da lista 5, se eu não estou enganado, não é verdade? Então eu vou corrigir aqui vocês, eu vou comentar essa resolução que eu fiz, né, que eu descrevi aí em texto, acabei de mandar, acredito, em PDF para vocês. Galerinha, tô meio olho vermelho porque perdi meu óculos, então tá difícil aqui, ainda mais com essas luzes aqui apontadas para mim, né? Fica meio difícil. Mas vamos lá, vou tentar tirar as dúvidas de vocês. Caso ainda restar dúvidas, pode mandar no privado aí, que serei mais específico do que o que eu posso ser aqui agora. Né? Conforme a dúvida de cada um, eu vou sendo específico na área. Exato. Inclusive, se alguém achar meu óculos aí na pracinha aí do aeroporto, né? É um dourado. Se achar, pode mandar a notícia aí no WhatsApp para mim também. Galerinha, começando com a lista de vocês, lista número 3, que começa no exercício 16, na verdade, que dando sequência lá no livro, que eu estou usando o livro. Galerinha, referente ao barulho, porque aqui eu moro bem de esquina com a avenida, tem barulhos, né, que atrapalham bastante. Se um barulho atrapalhar você entender o que eu estou explicando, chame no WhatsApp depois que eu regravo essa parte ou tiro sua dúvida por lá mesmo, por áudio, por mensagem, dá pra gente tirar isso. Então, vamos lá. Questão número 16, né, da lista número 3. Explique por que o interior de uma estufa é mais quente do que o exterior. Por que será, né? A gente está entendendo com questão de irradiação a partir dessa lista 3, né? A partir do processo térmico por ondas eletromagnéticas. Vamos entender o porquê. Aqui eu defini uma resposta para vocês. As estufas são feitas de certo material, geralmente vidro, né? Vamos pensar em vidro. Tem até uma imagem ali, meio, parece bem com uma estufa, que deixa a radiação solar entrar, porém impedem que o calor gerado por essa radiação saia, né? Então essa radiação gera calor e ela fica presa dentro dessa estufa. Ela entra, né? Mas ela não sai com toda a proporção pela qual ela entra, que gerando calor, né? Armazenando esse calor, esse efeito estufa dentro dessa chamada estufa. Com isso, há um aumento de temperatura local, pois não há dissipação de calor para o meio externo. Então, ela produz o calor que vem da radiação, só que ela não tem a liberação desse calor, né? Então, ela tem uma baixa condutividade térmica para passar esse calor de um meio para o outro. Não é à toa que o fenômeno que causa o aquecimento médio da temperatura da Terra se chama efeito estufa, que é o mesmo efeito, né? Que a camada de ozônio aí faz o efeito estufa, né? Que nos protege assim da liberação de calor do planeta, onde o calor fica preso no nosso planeta, por isso é o efeito estufa que todos nós conhecemos. Vamos ver mais aqui, um processo dentro de uma estufa. A radiação entra pela atmosfera terrestre, porém, devido ao acúmulo de gases, o calor não é dissipado para o espaço, fazendo a temperatura no interior da Terra aumentar. É um calor, né, proveniente das ondas solares, né, vamos dizer assim, ondas eletromagnéticas, por radiação, né, do Sol. Ele aquece nosso planeta, só que tem essa camada, né, que impede esse calor do nosso planeta ser liberado para o espaço. Então ela fica como um cobertor, como a própria efeito estufa, assim, propriamente dito, como diz assim na questão. Vamos lá, questão número 17. 2 xícaras idênticas, uma pintada de branco e outra de preto, recebem a mesma quantidade de café a temperatura de 80 graus Celsius. Qual delas esfria mais rápido? Galerinha, a gente sabe qual que preserva mais a temperatura no seu interior, porque não há dissipação, né, de energia, ela é visivelmente pela cor. A cor branca é que ela vai refletir todas as cores do espectro eletromagnético. A cor preta, pelo contrário, ela não libera, né? Por isso que ela é ausência de cor, é considerado preto como ausência de cor. Olha aqui, definidamente a questão. A xícara preta esfriará o café mais rapidamente. Por que será que ela esfria mais rapidamente?
A explicação disso se dá pela propriedade das ondas de luz. A luz branca é formada por 7 cores. Cada cor se tem uma energia diferente. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, né? Azul anil e violeta. E a cor preta é o oposto, ou seja, um objeto branco, quando ele reflete as 7 cores, e um objeto preto, quando ele absorve as 7 cores. Como eu havia dito na explicação antes da leitura. Tipo, a cor branca ela reflete todas as cores, a cor preta não. Ela tem para si essas ondas, né, visíveis do espectro. Então a xícara branca refletirá grande parte do calor dissipado pela radiação de volta para o café. Tipo, o calor vai querer se dissipar, mas a cor branca vai estar ali refletindo. Não é à toa que a garrafa de café ela tem um vidro no seu interior para segurar essa temperatura a partir da irradiação, a reflexão de volta ao líquido que está ali dentro, que nesse caso é o café. E por sua vez absorver mais para esfriar. Tipo, ela vai liberar, mas ela volta essa radiação onde ela permanece ali aquecida e demora muito mais para esfriar do que a preta. Onde a cor, a temperatura por irradiação do café, ela vai passar para parte, né, da xícara preta, só que ela não será refletida novamente. Então ela vai esfriar de uma forma mais rápida. Questão número 18. Um corpo é colocado dentro de uma câmpula de vidro transparente evacuada. Do lado externo, em ambiente, há pressão atmosférica. Um corpo 2 é colocado próximo à câmpula, mas não é em contato com ela. Como mostra a figura? Está mostrando a figura aí de vocês. Eu vou colocar aquela também. Diferença. E os pinos que os sustentam são isolantes térmicos, então ela não tem passagem de energia com a base que ela está apoiada ali, né? Considerando as formas de transferência de calor entre esses corpos e a ponte alternativa correta. Então ele deu algumas alternativas, vamos ver. Não há troca de calor entre o corpo 1 e 2, porque não estão em contato entre si. Não. Toda troca de calor precisa de contato? Não precisa, então pode ser por irradiação, então falsa. Não há troca de calor entre o corpo 1 e 2 porque o ambiente no interior da câmpula está evacuado. Não tem nada a ver, né? É errado também. Não há troca de calor entre o corpo 1 e 2 porque suas temperaturas são diferentes. Não tem nada a ver. Pode entrar em equilíbrio térmico. A troca de calor entre o corpo 1 e 2 e a transferência se dá por convecção. Convecção precisa do quê? De um contato entre um e outro, né? E acontece nos fluidos. Aqui não tem um fluido, é um corpo sólido, como você pode ver. Então, olha assim, alternativa E. A troca de calor entre os corpos 1 e 2 e a transferência se dá por meio da radiação eletromagnética. Claro, a radiação eletromagnética é a irradiância que nós estamos estudando, né? Estudamos. O que acontece? Essa onda ela é através de luz, a reflexão de um corpo. Se esse corpo tem cor, essa cor está sendo refletida para um outro ambiente, passando temperatura também. Dadas todas essas condições do exercício, podemos eliminar a transferência via condução, porque precisa de condução, contato, né? Visto que não há contato entre os corpos. Elimine-os também a convecção, pois não há vácuo nesse recipiente. Então, né, não tem jeito por este princípio. Ocorrerá radiação, pois a câmpula é de vidro e não de espelho, pois o espelho refletirá para parte da radiação. O que acontece? Ele quis dizer o seguinte: como ele é de vidro, o vidro aceita a passagem de ondas eletromagnéticas, e assim passa a transferência de um corpo A para o corpo B. Se caso fosse o espelho, faria o fenômeno da garrafa de café que tem um espelho dentro dela, como o espelho da xícara branca, né, que reflete a radiação de volta ao líquido. Esse aqui não, né? Ele não é de espelho, ele é de vidro, então sim, ele aceita a passagem por irradiação de um corpo A para o corpo B. Questão número 19 do Enem. O resultado da conversão direta de energia solar é uma das várias formas de energia alternativa de que se dispõe.
O aquecimento solar é obtido por uma placa escura coberta por vidro, pela qual passa um tubo contendo água. A água circular, conforme mostra o esquema abaixo. Aí tem uma imagem aqui que mostra como funciona esse sistema. A radiação solar bate na placa, tem um coletor, tem um vidro. A placa escura, aí tem um reservatório de água quente, reservatório de água fria, água quente para o consumo. Então, é um aquecedor solar, né? Aí vem as afirmativas. Vamos ver qual é correta e qual é falsa. São feitas as seguintes afirmações quanto aos materiais utilizados no aquecimento solar. Número 1. O reservatório de água quente deve ser metálico para conduzir melhor o calor. Olha só, é falsa ou verdadeira? Ela é falsa. Por quê? Não deve ser feito de material metálico, pois ele dissipa o calor, não permitindo então que a água permaneça quente. Lembra, o metal ele é um bom condutor térmico, né? Ele passa calor de um ponto para o outro de uma forma muito rápida. E lembra da colher que você coloca na panela? Ela aquece de uma forma muito rápida. Se ela for de ferro, então, ele não é sugerível, porque o calor que o sol daria àquela água rapidamente ia se dissipar se fosse metálico. Então é falsa. Alternativa A. A 2. A cobertura de vidro tem como função reter melhor o calor, de forma semelhante ao que ocorre em uma estufa. Total sentido, verdadeira. A cobertura de vidro impede que o calor se dissipe para o meio. Então o calor vai ficar preso ali. Claro que não vai se dissipar 100%, mas dissipa sim. Né? Porque ele é um baixo condutor térmico. Ele tem menos passagem de calor de um ponto A para um ponto B. Vamos assim pensar. O calor se dissipa para o meio ambiente, retendo então a temperatura no local. E sim, esse é o efeito estufa, né? É assim que acontece. A placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante do sol, aquecendo a água com maior eficiência. Verdadeira, a placa é escura, porque ela não vai refletir a temperatura. Então, e ela vai absorver maior temperatura, porque ela não se reflete, ela absorve mais temperatura. Pode perceber que todo material preto, ele é mais, o seu interior é mais aquecido do que qualquer outro material, porque ele absorve, né, todas as faixas de luz, ocorrendo, portanto, um aquecimento mais efetivo. Dessa forma, então, referente às afirmativas, apenas a 1 está errada. Então, 2 e 3 está correto. Bem simples, bem teórico isso aqui. Eu acho que só a leitura da resolução já ajudou vocês, né? Sem cálculo, bem simples. Então, vamos para a próxima lista.